pesquisar vídeo de como aprender inglês em 3 meses não vai te ajudar. Na verdade, vai te afastar ainda mais de conseguir aprender inglês de verdade, mesmo que seja o básico. No vídeo de hoje eu gostaria de discutir sobre essa ideia de aprender inglês em 3 meses, 6 meses, ou mesmo de forma rápida, que muitas pessoas que querem aprender inglês têm. Mas eu gostaria de destacar que é baseado na minha opinião, na minha experiência de aprender inglês do que eu consumo de inglês na minha vida. Beleza? Antes, gostaria de pedir que vocês, por favor, se inscrevam no canal e deixem o seu like. E sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que o que é esse inglês que você aprende em um curto período de tempo? É o inglês avançado, intermediário, fluente, básico? O que é esse inglês? Você vai conseguir falar, entender, escrever, ler, ou só falar, só algumas dessas habilidades que eu já falei anteriormente? Porque é totalmente possível você sair do zero ao intermediário em 6 meses, acredito que é realmente possível, mas chegar a um nível bom que você fala, nossa, eu consigo falar, entender e ouvir muito bem o inglês. Acho que no mínimo uns 9 meses de estudo. Isso com 1 a 2 horas de estudo por dia, durante o quê? 5 dias da semana. Então a questão é que realmente eles podem usar essas apelações de 3 meses, 6 meses, para cativar a audiência ou até mesmo vender cursos, mas que é uma promessa barata de que você vai aprender inglês, realmente é. Porque eu acho que é muito difícil. A não ser que você tenha todos os recursos e todo o acesso ali a um ambiente muito imersivo de inglês. Por exemplo, eu mesmo, no início de aprender inglês, que eu procurei vários vídeos sobre como aprender inglês, também vi vídeos de como aprender inglês rápido, como aprender inglês em 3 meses, 6 meses, rápido, método infalível e vários outros exemplos que você pode facilmente encontrar ao pesquisar coisas sobre inglês aqui no YouTube. Claro, eu estava no início, eu não sabia nada sobre aprender inglês. Eu tinha uma ideia muito básica de como fazer isso. Eu pensava que era sentar na cadeira, escrever e assistir aula. Então, eu procurei dicas e vi todos esses vídeos que eu podia ver de como aprender rápido, porque eu pensava que era possível. Mas, na minha questão, no jeito que eu estava, nas minhas condições, não era possível, ainda bem que eu não tentei fazer essa loucura de tentar aprender um idioma muito rápido. Ponto 3. Mas eu ainda acho que tem como aprender inglês rápido. Será mesmo? Contigo não aconteceu assim, mas e se eu tentar? Bom, a questão aqui, você quer aprender inglês em 3 meses, em 6 meses? Também depende de alguns casos. Eu preciso fazer uma viagem. Eu preciso fazer uma entrevista de emprego, eu preciso do inglês. Aí é uma situação totalmente diferente, porque você vai aprender o vocabulário necessário para conseguir lidar com essa situação de fazer uma entrevista, o que não precisa ter uma gama absurda de conteúdo como necessário para que você chegue no nível de fluência ou avançado no inglês. A questão é, você tem o tempo necessário para aprender inglês em 3 meses, em 6 meses? Você tem 6, 8 horas por dia? Você tem como fazer um intercâmbio para ficar ali o tempo todo num ambiente totalmente imersivo e inclusive num país falante da língua que você quer aprender? Essa é uma questão que tem que ser levada em consideração, visto que você aprender inglês no Brasil por um método online ou até mesmo por escolas tradicionais não vai te levar a fluência em 6 meses, nem mesmo aqui nem na China. Você tem que pensar nessas questões, tipo, você tem recursos financeiros para bancar isso? Eu quero aprender porque fulano de tal falou que se eu for para China em 6 meses eu vou aprender chinês. Será que eu vou aprender chinês em 6 meses? Mas se eu vou para os Estados Unidos e morar lá, fazer intercâmbio, fazer meu ensino médio lá, em inglês eu vou aprender em 6 meses porque fulano de tal conseguiu. Será mesmo? Será que fulano de tal não estava aqui no Brasil estudando escola de inglês e quando for para lá só aprimorou o inglês ou mesmo colocou ali cara a tapa e praticou o que aprendeu no Brasil? Ou será que ele saiu do zero e foi fazer um intercâmbio para lá? Então, geralmente tem que ter muitos recursos ou estar num ambiente totalmente imersivo, gastar muitas horas de estudo para conseguir aprender inglês em 6 meses e olhe lá se vai ser um inglês fluente. Acredito que posso chegar num intermediário ali para avançado, mas a fluência eu acho que já seja mais difícil. Mas vai que tem algum doido aí que estuda 10, 16 horas por dia e consiga, né? Porque se você parar para pensar, até nós brasileiros que nascemos no Brasil e estamos aqui no Brasil faz muito tempo, demoramos alguns anos para conseguir falar o português bem. Imagina ter que aprender uma língua com uma cultura diferente, uma forma de escrever diferente, pronúncia diferente e tudo diferente, ou seja, vai demorar um pouco de tempo. Então por que querer aprender uma bagagem enorme de coisas de uma outra língua tão rápido, sendo que nessa língua nativa você aprendeu tão rápido? Fica aí o questionamento. E é muito bom entender também que aprender inglês, assim como qualquer outra coisa, vai levar tempo, assim como também levar em consideração recursos financeiros, recursos tecnológicos, tempo. Você tem tempo para ficar estudando muito inglês por dia? Só pode 30 minutos, só pode durante intervalo de trabalho, intervalo da escola, porque tem muitas pessoas que precisam de inglês, por exemplo, no trabalho e só pode estudar depois que chega em casa. Então você precisa considerar a sua individualidade
para aprender inglês. Então não se compare muito com as pessoas que aprendem inglês de uma forma mais rápida ou num período de tempo menor do que você acha que pode levar, porque, querendo ou não, um dia você vai chegar lá se você perdurar durante um processo. E o ponto que eu gostaria agora de finalizar o tópico do vídeo é você aproveitar o processo e saber qual é o seu suco. Como assim, qual é o seu suco? Eu assisti uma aula de um cara chamado Eslen Dalnogari, talvez algumas pessoas conheçam. Ele tem uma aula no curso dele chamado Qual o Seu Suco? Basicamente foi feito um experimento com o macaco, na qual colocaram uma jarra de suco, um botão e colocaram ele lá nesse sistema. E o macaco precisava apertar 10 vezes o botão para conseguir o suco. O suco representava a motivação do macaco para apertar o botão. O macaco precisava apertar o botão 10 vezes para que fosse liberado o suco para ele. Então o macaco começou a entender que todas as vezes que ele apertava 10 vezes esse botão, ele ia receber suco, que ele começou a fazer constantemente para conseguir se alimentar. E como tu vai relacionar isso com o inglês? Basicamente, o macaco pode representar você, o botão, o seu esforço e o suco, aquilo que você está procurando. Então se você buscar aproveitar o processo, recompensar o processo, você vai chegar à fluência com o tempo. Então não precisa se agoniar, eu quero aprender rápido, eu quero aprender em tal período de tempo. Talvez possa colocar realmente ali uma meta, em um ano eu quero falar inglês de tal nível, eu quero conseguir passar nesse exame aqui e tal, e conseguir tal nível. Realmente acredito que isso possa ser uma boa meta e você pode inclusive alcançá-la. Busque aproveitar o processo, realmente ali sentar para estudar, buscar entender e memorizar sempre. Faça uma aula de conversação, acredito que seja muito bom para você perceber durante o processo que você realmente está aprendendo inglês, você está evoluindo, está usando as coisas que você está aprendendo. Então, dessa forma, acredito que eu posso ter contribuído um pouco para você entender que pode ser meio louco isso de querer aprender inglês em 3 meses, em 6 meses. Eu mesmo também tentei cair nessa ideia quando comecei a aprender inglês. Espero que eu tenha ajudado vocês com um pouco essa reflexão, que inclusive é uma coisa que eu gostaria de ter visto quando eu estava estudando inglês. E até um próximo vídeo.